Bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do livro de Provérbios e finalmente terminou o capítulo 1 e agora nós vamos passar para o capítulo 2. Essa é a próxima lição que você vai fazer, então, mas para mim algumas semanas se passaram, eu tive o privilégio de continuar os meus estudos em Provérbios e eu espero que nesse próximo capítulo nós vamos cimentar muitas das verdades que você aprendeu no primeiro. E principalmente o que temos que entender repetidamente é que não há grande mistério para crescer em Cristo. Realmente não há. Uma vez que nós chegamos a conhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, pessoalmente. Então devemos nos dedicar ao estudo da Sua Palavra e à oração. Então vamos ver mais uma vez o quão importante é a Palavra de Deus na vida do crente. Então vamos ao capítulo 2 e vamos começar a ler no versículo 1 e leremos até o versículo 11. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado por sua palavra. Ó Senhor, nem imaginamos viver a vida cristã sem porções diárias da sua escritura, sem a sua sabedoria. Senhor, se fôssemos abandonados sozinhos, seríamos como um navio perdido, sem um leme. Por favor, nos ajude a entender sua palavra, para que nós possamos ser sábios, para que possamos ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Mas o mais importante é que possamos honrar o seu Filho, que o Senhor que deu a sua vida, para que possamos conhecer o Senhor. Nos ajude agora a ensinar, me ajude agora a ensinar e também a entendermos, em nome de Jesus. Amém. Bem, mais uma vez, é um tremendo privilégio eu estar aqui com vocês jovens e trabalhar com esse livro. E eu quero que vocês saibam que eu não estou sobrecarregado, eu só estou ensinando isso porque é algo que eu decidi fazer, mas eu não estou sobrecarregado por vocês. Vivemos em um tempo muito estranho, vivemos em um mundo cheio de emoção e cheio de propaganda. Há verdade, mas também existem muitas mentiras. E quando eu olho para a sua geração, a geração que está vindo, eu pergunto como posso ajudá-los, o que eu posso fazer. Eu percebi que de fato não é nada de extraordinário que devo fazer. Eu devo fazer o que sempre deve ser feito. Devo dar prioridade ao que é primeiro nas Escrituras. Eu devo ensinar o Evangelho, que é a salvação, a reconciliação com Deus. Só isso é possível por intermédio da fé em Jesus Cristo. E quando o conhecemos, devemos treinar nossas mentes para a sabedoria, que nós devemos cultivar a mente de Cristo. Precisamos aprender a discernir a diferença entre o erro e a razão da verdade. E é algo muito menor do que a razão tratado aqui ali por emoção, propaganda e erro. Então, um dos melhores jeitos de aprender a usar a mente é renovando a mente na palavra de Deus. E isso é que nós vamos fazer e vamos começar no versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos... Agora, antes de mais nada, como jovem, pode ser difícil para você entender isso, mas eu sei que você tem amigos, eu sei que você se importa com eles profundamente, eu sei que existem outras pessoas com quem você tem relacionamento. Mas quando você é pai ou mãe, você tem filhos, eles são o seu coração, você quer tanto por eles, que você quer o melhor para eles, que você quer uma vida
uma vida boa para eles, é melhor do que você quer o melhor para eles do que você mesmo já experimentou. E isso é muito importante entender, que quando um pai é sincero e piedoso, um pai que clama por você e diz: ó filho, me escute, ele faz isso para o seu próprio bem, especialmente quando esse pai é Deus. Deus não se deleita na morte dos ímpios. Ele não se alegra com as grandes tragédias. É a vontade dele que você o conheça e que você seja próspero e abençoado na sua caminhada por ele. Agora, de novo, já disse muitas vezes, não significa que você será um milionário, que você vai dirigir uma Mercedes-Benz, porque isso não é verdade. Prosperidade verdadeira, paz, a verdadeira vida é conhecer a Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. E assim, então, quando diz: filho meu, me escute, você sabe, eu sei, por mim mesmo, olha, como dizer, eu gostaria de alcançar você através dessa câmera, e às vezes, talvez, até agarrar você pelo ombro, assim, ó, pegar você pelo pescoço, às vezes, e dizer: ouça-me, isso é muito importante para a sua vida. Sua vida depende disso. Então ele diz: filho meu, se você receber as minhas palavras e os meus mandamentos. Agora, antes de chegarmos à parte das crianças, vamos falar um pouco sobre o pai e a mãe. Este texto está assumindo que você está ensinando os seus filhos e pedindo que a casa, enfim, ande de acordo com a palavra de Deus. Lembre-se disso. O pregador não tem autoridade só porque ele é um pregador. O que ele diz que não deveria ser ouvido apenas porque ele é o único que disse isso, mas é da mesma maneira com os pais. A nossa autoridade não vem do fato de que talvez quem é o mais velho ou maior e mais forte, nem vem do fato de termos vivido mais tempo, ter mais experiência. Nossa autoridade e o que nós devemos ensinar aos nossos filhos é a palavra de Deus. E é o nosso trabalho entender corretamente a palavra para comunicar ela aos nossos filhos e também procurar vivermos. Isso é: filho meu, se aceitares as minhas palavras. Agora, eu quero que você perceba, jovem, eu tenho notas aqui, eu vou indo assim, vou lendo elas. E voltando, eu quero que você olhe para a palavra, só porque é tipo uma cláusula condicional. Deus está dizendo que ele fará algo se você fizer algo. Agora, no que diz respeito à salvação, é 100% da obra de Deus. Se você estiver justificado diante de Deus, se você tem um relacionamento correto com Deus, é 100% através da obra da pessoa de Jesus Cristo. Mas quando nós nos tornamos cristãos, tendo recebido Cristo pela fé, mesmo que Deus esteja trabalhando, nós também somos chamados para responder. E na medida em que nós respondemos, nós vamos crescer. Deixa eu dar um exemplo. Se o seu pai te disser: eu quero que você faça 100 flexões por dia para você ficar um pouco mais forte, e você faz apenas 2 flexões por dia, você provavelmente não vai ficar mais forte. E é da mesma maneira quando Deus define diante de nós a sua palavra e diz: estude. Quando Ele nos chama para a oração, bem, vamos ter sucesso e vamos crescer na medida em que nós nos dedicarmos à palavra e nos dedicarmos à oração. Então Ele diz: se você aceitar as minhas palavras, se você valorizar as minhas palavras dentro de você, existem coisas que você deve fazer. Você precisa fazer. Não há como você sabe, olha, em torno dele você tem uma responsabilidade. Quando você cumpre essa responsabilidade, você verá muito mais progresso nas coisas de Deus. Agora, a palavra que ele diz: se você receber as minhas palavras, significa que se você as tomar na mão. Ele não está falando apenas superficialmente: sim, pai, eu ouço o Senhor, ok, então parece que eu estou prestando atenção, mas na verdade é para levar, para tornar para você. A palavra às vezes é usada para levar consigo. Então, não é apenas ouvir inicialmente a palavra de Deus, ou ouvir o seu pai, ou ouvir o pregador quando ele está pregando, mas é preciso, necessário, essas palavras são necessárias. Se forem verdadeiras, você precisa tomar elas como suas e carregar elas junto com você. Então ele usa a palavra receber, aceitar, mas então ele usa a palavra tesouro. Filho meu, se você receber minhas palavras e valorizar os meus mandamentos, esconder contigo, valorizar.
Ouça, jovens, não há nada de mais valor neste planeta do que a palavra de Deus. E simplesmente ouvir ela e não se importar ou ser apático quando você lê ela, não é uma resposta apropriada para recebê-la. Para receber esse tesouro. Anos atrás eu vi um filme de um grupo de pessoas tribais, que depois de muitos e muitos anos, décadas, sem ter uma Bíblia, os tradutores finalmente finalizaram a Bíblia para eles, e se você pudesse ter visto a resposta daquelas pessoas, eles estavam correndo em direção à pessoa que estava distribuindo as Bíblias, elas estavam pegando a Bíblia para elas, estavam segurando ela perto assim, do peito, abraçando, elas estavam chorando, elas estavam rindo, eles estavam tão alegres, eles estavam dançando, eles estavam saudando um ao outro, eles estavam fora de si, de tanta alegria. E isso é algo do jeito que... Essa é a nossa resposta. A nossa resposta deveria ser assim. Não devemos apenas receber e aceitar, mas devemos valorizar. É um presente, guardar para nós. É um presente. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você sabe, aqui na Hot Cry, estamos constantemente olhando para as pessoas, grupos que não conhecem o Evangelho, que não têm Bíblia no lugar deles, que eles vivem. Às vezes você sabe, quando eu estou cansado e não quero estudar as Escrituras, eu penso naqueles crentes que não têm uma Bíblia, ou talvez eles apenas não tenham sequer o livro de Marcos, ou talvez eles tenham apenas um pequeno catecismo com alguns versículos avulsos, porque a Bíblia não foi traduzida para o idioma deles. E eu acredito que o presente foi dado para mim. E por isso eu quero receber esse presente, eu quero valorizar, eu não quero apenas pegar e soltar assim, mas eu quero carregar comigo durante todo o dia. E esse é o ponto, não é? Às vezes, quando falamos de ter um tempo a sós, em paz, você sabe, eu tive um tempo a sós, quieto, você gastou tempo na palavra de Deus, você gastou tempo, é quase como tirar a Bíblia do armário, ler e depois colocar de volta para o resto do dia. Não é isso que nós deveríamos estar fazendo. Nós devemos estudar a palavra de Deus, para que possamos memorizar ela também, meditar sobre isso, e levar junto conosco, e pensar sobre isso. E quando nós temos que tomar decisões na nossa vida, decisões diárias, no fundo da nossa mente, o que nós devemos fazer está de acordo com as Escrituras. Há um belo versículo, nós tocamos nele algumas vezes, está no livro de Salmos, Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras. Eu aprecio no meu coração. Você pode dizer às vezes, eu posso lamentar, eu fico triste, eu lamento, é uma palavra grande para a tristeza, mas eu estou triste com os momentos em que não valorizo, mas valorizar a sua palavra no meu coração, carregar ela comigo como uma coisa mais preciosa. E ele diz, eu valorizei ela para não pecar contra ti. Uma das maneiras mais poderosas de vencer o pecado é guardar a palavra de Deus estimada nos nossos corações. Essa é uma afirmação muito positiva, não é? Valorizei, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas depois nós podemos dar a volta à sua palavra, que eu não valorizei no meu coração, vamos ver o lado oposto, e eu posso pecar contra o Senhor. Pessoas que valorizam a palavra de Deus nos seus corações não pecam tanto quanto as pessoas que não se importam com os tesouros da palavra de Deus no seu coração. Agora você pode acenar com a cabeça e dizer, concordo, mas de que lado você está hoje? Não ontem. Eu não me importo com ontem. Hoje. Quanto você está estimando a palavra de Deus no seu coração hoje? Agora, ele diz, filho meu, se você fizer isso, se receber as minhas palavras, e se você valorizar os meus mandamentos, guardar dentro de você. Então ele continua no versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Agora, olhe para o versículo 2, olhe ele com muito cuidado, isso é extremamente importante, porque até aqui acabamos de dizer algo que é meio que poético e romântico, devemos receber a palavra, que devemos valorizar ela no nosso coração, mas no versículo 2 temos o primeiro passo para fazer isso, quero dizer, de fato fazer isso, a palavra, para que a palavra esteja no nosso coração. Ele diz, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Faça o seu ouvido estar atento. Você sabe, quando alguém realmente quer ouvir, olha,
você sabe se eles estão apáticos, se eles de fato querem ouvir. Eles apenas estarão sentados em volta, olhando em volta, e é isso. Mas quando eles realmente querem ouvir, eles se aproximam. Eles são como... Tipo, o que? Muitas vezes eu estou conversando com pessoas diferentes em todo o mundo e às vezes é uma situação muito primitiva e a internet não é muito boa e eu me encontro conversando com eles no Skype e eu estou perto da tela assim, ó. E eu chego meu ouvido perto desse jeito. Eu estou tentando com todas as minhas forças entender o que eles estão dizendo. Porque é importante que seja entendido. Isso significa o quê? Que você quer saber. Eu faço arco flechas longos e coisas assim, que aqui no monte que eu corto e faço. Bem, e eu ensino as pessoas e eu digo, olha, quando eu estou ensinando alguém a tirar com arco e flecha primitivo, eu digo, olha, quando você olhar para algo e você estiver apenas olhando, você meio que vai, assim, olha em volta, mas quando você de fato quer ver algo, você vai olhar assim, ó, e você vai se concentrar tudo naquele alvo, naquele lugar. E é isso que nós estamos falando. Quando o seu pai está te ensinando a palavra, sua mãe, quando o pregador está pregando, de fato, dar ouvidos, porque você sabe que é importante. E fazer isso ainda mais quando você percebe, cara, minha mente está começando a vagar. Então ele diz, olha, faça o seu ouvido atento. É uma maneira, então... A outra é inclinando o seu coração. Entendendo, assim, discernindo. A ideia aqui é estar literalmente esticando o seu coração. Ok? Se você quiser alcançar algo, você... Olha, eu tenho alguns livros aqui, eu estenderia a minha mão, você já perdeu algo debaixo da cama? Ou perdeu algo debaixo de uma mesa? E é uma questão de fato, me desculpe, tive um longo dia. Um fato, a minha filha de 4 anos, Brown, ela perdeu algo outro dia e estava debaixo da cama e ela disse, você pega para mim? E eu me abaixei, então eu percebi que estava no meio daquela grande cama de baixo, assim, então eu estava lutando com toda a minha mente e quando eu cheguei mais perto eu percebi que eu acho que eu não vou conseguir isso, então eu puxei, na verdade, no tapete com os dedos, eu tentei pressionar assim, mais o ombro e depois até que finalmente eu toquei e consegui agarrar isso e consegui puxar para mim. Causou um pouco de desconforto e me deu trabalho, mas esse é o ponto principal. Isso não é fácil, ninguém nunca disse que seria fácil. Não é assim. E ele diz, receba a minha palavra, o tesouro, inclina o coração para o tesouro. Então ele continua, diz, dê ouvidos atentos, ouça, você entende? Porque um ouvido atento e obediente. Em seguida ele diz, incline, estique o seu coração, faça tudo o que você puder para entender o que é a palavra de Deus, o que ela está dizendo, e Deus se lembrará dos custos condicionais se você fizer isso. Deus vai te abençoar. Deus vai ajudar você. Agora, eu vou dizer alguma coisa para vocês, jovens, é um tipo de princípio de vida. Então nós vamos terminar algo sobre os mandamentos. Eu nunca fui um atleta muito bom, eu não era atlético, eu não nasci forte ou rápido, nem sequer nasci com isso, enfim. Um alto QI, por exemplo, também não tinha. Isso pode ser falta de entender, mas eu descobri algo. Mesmo que eu possa começar em uma barra, num nível baixo do que todos os outros, você praticamente pode chegar ao topo. É apenas uma coisa que você precisa fazer. Todo mundo, e é da mesma maneira. Você pode olhar para essa escritura e talvez seus irmãos e irmãs entendam mais rápido do que você. Não deixe isso desencorajar você nem um pouco. Deus vê. Deus está vendo. E se Ele vê no seu coração o seu desejo de conhecer a Ele, desejo de seguir a Ele, essas palavras são difíceis para você ler e tal, e difíceis de entender, e você tem que lutar com o seu cérebro, parece ser um inimigo e não um amigo. Não se preocupe, mantenha, continue clamando, diga, Senhor, por favor, eu não vou pedir muito do Senhor, eu não vou pedir por riquezas ou casas ou uma vida fácil, mas eu peço que o Senhor torne sua palavra clara para mim. Deus me honra. Ele honra esse tipo de paixão e você continua, porque a maioria das pessoas, todo mundo, não começa rápido como um coelho. Poucas pessoas
segue em frente. Então o cara que é mais lento, a garota que é mais lenta, geralmente com o tempo passando, assim, o mais rápido, vai ganhando diligência. Agora diz isso. Ele diz, eu quero que você veja uma verdade importante. Vamos olhar para o versículo 2. Ele diz, para fazeres atenta a sabedoria o teu ouvido e para inclinar o coração ao entendimento. Mas se você olhar no versículo 1, ele está falando sobre mandamentos. Agora ele está falando sobre a mesma coisa, mas ele chama suas palavras de mandamentos. Mas então ele os chama de entendimento e sabedoria. E eu quero que você veja, você sabe, a sabedoria, como no livro de Provérbios, então você enxerga os mandamentos que você conhece como honrar ao Senhor, seu Deus, ou não mentir, não minta, não cometa adultério, não cobice, honre seu pai e sua mãe, e você os enxerga, os mandamentos, a serem obedecidos, e eles estão ali, mas não se esqueça disso, eles são bons mandamentos. São bons mandamentos por amar a Deus, e nesses mandamentos está a sabedoria. Ela é encontrada ali. Sim, a sabedoria é a coisa mais sábia, ou se não for a mais sábia que você pode fazer, é amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, mente, força. A segunda coisa mais sábia que você pode fazer é amar o próximo. Honrar o seu pai, sua mãe, é uma coisa sábia a se fazer. Então, os mandamentos não são apenas mandamentos por si só. Especialmente no caso dos mandamentos das Escrituras, são sabedoria. Agora, os mandamentos dos homens nem sempre são sábios. Mas deixa eu dar alguns exemplos em que eles são sábios. Você está em um trecho, uma reta na estrada, e que os arquitetos que construíram aquela rodovia determinaram que é seguro percorrer por 100 km por hora apenas, para que eles tenham um limite de velocidade ou de 65, assim. Então você chega a um ponto na estrada em que começa a ficar torcido, assim, ó, e começa a girar, subir e descer, cheio de ondas, e você imediatamente percebe que eles abaixaram o limite de velocidade para 55. Agora, você vai ter que ir mais devagar, talvez você não vai chegar a tempo, e pode até atrapalhar o que você de fato quer fazer, mas em certo sentido há uma grande sabedoria em abaixar o limite de velocidade. Eles vão salvar a sua vida. Então não é apenas um mandamento por amor de mandamentos. Mesmo nos mandamentos dos homens, muitas vezes podemos ver grande sabedoria, o que nos faria dizer, eu vou ouvir isso. Bem, da mesma maneira, jovem, mas mais ainda quando Deus dá o mandamento. E não é apenas, você sabe, não ache que ele te dá esse mandamento apenas para que ele possa, não sei, chover no seu desfile, ou estragar a sua festa, ou colocar um freio na sua boca. Não pense que Deus faz isso, e ele se delicia em fazer isso, e apenas em dificultar toda a alegria. Não, de fato, Deus é o oposto. Ele nos dá os mandamentos porque eles nos protegem. Não apenas nos protegem disso, mas do que é negativo, eles promovem em nossa vida o que é positivo. Então, quando estudar a sabedoria, você encontrará mandamentos nessa sabedoria, porque não é apenas dizer, pense nessas coisas que estão sendo ditas. Faça isso, mas também naqueles mandamentos que são apenas puros mandamentos de fazer isso ou não, e que também há sabedoria e sua submissão a esses mandamentos determinará se você é ou não sábio ou tolo. E eles irão determinar se você prosperará na sua vida espiritual. Ok? Bem, muito obrigado. Pelo menos chegamos a 2 versículos. E quando nós voltarmos, nós vamos aprender um pouco mais. Deus te abençoe e eu espero que vocês tenham um grande dia.